Nova Trento News chega no dia de hoje com uma importante entrevista. Vou conversar com o pastor Júlio César Fazoli, da comunidade terapêutica Desafio Jovem, que trata de vários assuntos da comunidade e também de um evento que estará acontecendo nos próximos dias. Pastor Júlio, bom dia. Tudo certinho? Dia. Tudo jóia, graças a Deus. Pastor, eu sei que a comunidade terapêutica vai realizar aí nos próximos dias um evento que já é uma tradição, que é o Café Convívio. Mas antes, como está a comunidade terapêutica Desafio Jovem aqui em Nova Trento? Sim, então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então, o Desafio Jovem é uma comunidade terapêutica que, na verdade, nasceu em 1958 em Nova York, sendo que está instalado em cerca de 140 países. Aqui em Nova Trento está indo bem, está dando certo o programa, tem cerca de hoje 20 acolhidos. Também tem feito convênio com o governo federal, garantindo cerca de 40 vagas e mais 10 vagas sociais. E aí a ideia é que a gente está ampliando esse trabalho também, atendendo pessoas fora da comunidade, sendo essas pessoas familiares, dependentes químicos que precisam de ajuda, mas ainda não sabe que existe essa ajuda. Então essa é a ideia do grupo de apoio. A comunidade terapêutica tem um centro na localidade do Mato Queimado, Isso. Mas se precisar vocês vão nas famílias também, é isso? Fazer uma visita? Então, vocês fazem isso também? Como é que é? A ideia é, na verdade, sempre as famílias que acabam procurando. Certo. De alguma maneira, faz uma abordagem na rua. Tá. Agora, esse grupo de apoio chamado Café Convívio é que vai ser uma porta de entrada no centro da cidade. Entendi. Os resultados são positivos, pastor? Como é que o senhor avalia? São positivos. Segundo as estatísticas, cerca mundialmente de 20% da recuperação das pessoas. Os americanos dizem que chega até 60% no Desafio Jovem, mas isso também é muito relativo. É relativo à adesão ao programa por parte da pessoa e aumenta a probabilidade quando a família também se envolve. Entendi. Pastor, se o senhor é pastor, logo vem a ideia que há um trabalho muito grande a nível espiritual. Além desse trabalho espiritual para recuperar os dependentes químicos, quais são as outras linhas usadas pela comunidade para recuperar essa pessoa? Então, nós somos cristãos. Sim. O programa é cristocêntrico, só que a gente vê o ser humano como um todo. Sim. Então tem a questão espiritual, tem os estudos em grupo, tem os aconselhamentos, mas também tem seminário técnico, tem o Celebrando a Recuperação, que é baseado em 12 passos e 8 princípios, e a gente também pensa na reinserção do indivíduo, fazendo com que o trabalho laboral desenvolva algumas habilidades que ele vai usar no futuro. E já no presente resgata a autoestima, a convivência do próprio grupo. Entendi. Então nós vemos ele como um todo. Pastor, há cultos também na comunidade terapêutica? Como é que funciona esse lado espiritual lá? Então, o programa ele é desenhado para que ele tenha equilíbrio em tudo. Então, como um ser humano, ele tem hora de ir no culto, mas tem hora de trabalhar. Ele tem hora de se divertir, tem hora de ficar sozinho. Existem os dias certos dos cultos. Existe também. Sim. E esses cultos são para as pessoas da comunidade, não é aberto ao público? Não, eles não são abertos ao público. É da comunidade. Eles são voltados para a comunidade, porque até a mensagem já é voltada para um público específico, né? Entendi. Pastor, vamos lá. Comunidade terapêutica Desafio Jovem, na localidade do Mato Queimado, recebe muitas pessoas com problemas de dependência química. Essas pessoas, elas têm o dia de entrada, o dia de permanência, o dia de saída. Como é que funciona isso? Porque a pessoa não vai entrar ali, não vai ficar a vida inteira ali, né? Como é que funciona isso? Então, o programa, ele na verdade respeita o indivíduo. Então é desenhado um plano de atendimento singular, de acordo com o histórico de cada um. Sim. Ele entra, não é de livre e espontânea vontade, porque essa é a filosofia de comunidade terapêutica. Depois é desenhado um plano para ele. Ele pode desistir a qualquer momento, mas ele é sempre estimulado a continuar. As famílias sendo atendidas e, segundo a especificidade dele, vai se desenvolver um plano. A sugestão é que ele fique 1 ano no programa, mas é dividido em fases, até a fase de reinserção, onde mesmo ele estando no programa, ele também pode ir para casa. Entendi. A vontade do indivíduo é respeitada. A vontade do indivíduo é respeitada. Mas vocês fazem tudo para que ele fique para se recuperar.
Essa é a ideia. Na verdade, assim, ó, os primeiros 30 dias é bem crítico, por conta da crise de abstinência, o contato que o indivíduo tem com a realidade, então ele tem um pouco de crise. E aí é que a gente tem que desenvolver um programa que concorra com o prazer da droga, né? Entendi. Pastor, as pessoas que chegam na comunidade terapêutica Desafio Jovem, qual é a ligação direta com as drogas? Que tipo de drogas hoje o senhor vê que é mais utilizada? Então, a maioria das pessoas, eles acabam são dependentes de crack e fazem uso abusivo de álcool. Tá. E também do tabaco. E uma outra parte é dependente do álcool. Mas hoje no programa, predominante é o crack. Crack. Muitas pessoas e até estudiosos dizem que a porta de entrada para esse tipo de droga, crack, maconha, cocaína, a porta de entrada seria a bebida alcoólica. O senhor concorda com isso? Então, a bebida alcoólica, ela é porta de entrada porque até se fala do comportamento aprendido. Então, em uma casa onde tem bebida alcoólica, a relação que o indivíduo pré-adolescente e adolescente tem com o álcool ou com as drogas é diferente. E o álcool, na verdade, ele é uma das drogas mais perigosas que tem. Por quê, pastor? Porque é socialmente aceita, você vê que as pessoas bebem, até quem não bebe se sente estranho, porque as pessoas acham estranho. É socialmente aceita, baixo custo, é muito barato para se embriagar, e a oferta é muito maior do que a procura. Às vezes a pessoa não está procurando álcool, mas tem festa que tem, na casa da avó às vezes tem. Então esse é um caminho perigoso. É um caminho perigoso, principalmente nos pré e nos adolescentes. Você vê, além de ser socialmente aceita, baixo custo, existe muita propaganda de incentivos. Né? Pastor, uma criança, sei lá, 3, 4 anos, que vê o pai bebendo com uma certa frequência, há uma grande possibilidade dessa criança vir também a consumir bebida alcoólica? Sim, então chama-se comportamento aprendido. O que eu vejo, eu aprendo mais do que com aquilo que eu ouço. Entendi. O que acontece é assim, por exemplo, a bebida alcoólica ela é depressora do sistema nervoso central, mas ela também é desinibidora até um certo ponto. Então, se eu vejo meu pai, às vezes, ele não fala muito, não conversa muito, daqui a pouco ele bebe, brinca mais, ri mais, conta piada. Qual é a mensagem que eu estou passando para ele? Que a bebida alcoólica é ruim ou que ela é boa? Não é? Então, na verdade, eu passo uma mensagem negativa. Pastor Júlio, vamos agora falar deste evento, do Café Convívio. O que é esse Café Convívio? Tá. Então, nós temos que entender assim, ó, do mesmo jeito que a dependência química do uso vai para o abuso, do abuso evolui para a dependência, o indivíduo desenvolve o estreitamento de repertório e passa a viver em função da droga, os familiares desenvolvem a codependência ou dependência emocional. Tá. Ou seja, passa a viver em função do dependente. Então, há mais de 30 anos, o Desafio Jovem de Portugal, eles fazem um trabalho de busca ativa e tem um ambiente semanal onde existem reuniões de acolhimento. E qual é o público-alvo dessa reunião? São os dependentes químicos que estão em recuperação, que passaram por algum programa e vão fazer manutenção. São os dependentes químicos que estão ainda consumindo droga. E são os familiares dos dependentes. Quando eu digo dependentes, seria de álcool ou outras drogas. Então, essa reunião ela vai acontecer uma vez por semana, toda quinta-feira. E essa reunião tem uma palestra técnica no primeiro momento, depois tem alguns aconselhamentos quando necessário, e o próprio chama-se café, porque tem um café no final, onde existe uma interação entre os pares. Então é quinta-feira agora, qual o local, pastor? Quinta-feira agora é Rua Cristóvão Gesseli, sem número. É no centro, na frente do Clube Humaitá. Na frente do Humaitá. Isso. Então é nessa quinta-feira, a partir de que hora? Das 19 horas. 19 horas e 7 horas da noite. Isso. Pastor, famílias que têm dependentes químicos dentro de casa, mas que não estão na comunidade terapêutica Desafio Jovem. Isso. Não estão lá. Mas que desejam participar. Pode? Pode. É aberto a todo o público. Nesse caso é aberto ao público. Ao público. E até a família, o familiar que o dependente não queira ir, ele deve ir. Porque aí ele vai aprender a lidar com o dependente e vai cuidar de si mesmo. Porque a mãe tem sentimento de culpa, tem vergonha, tem raiva.
E esses sentimentos não trabalhados acabam complicando mais a situação. Porque, pelo que eu estou entendendo, pastor, além de vocês cuidarem do dependente químico, há também um cuidado com a família. A família tem que ser tratada junto, é isso? Sim. A gente disse que não existe a questão de procurar culpado, mas o problema inicia na família e a solução também está na família. Entendi. Por conta da questão que a família acaba sendo disfuncional. Ou na maioria das vezes é superprotetor ou é ausente. Então precisa se afinar. Dentro de uma visão sistêmica, tanto a família como o dependente precisa mudar. E esse Café Convívio é uma forma de vocês mostrarem isso para as pessoas. Como é que deve ser feito? Isso, é porque na verdade existem vários temas que são trabalhados semanalmente. E as famílias têm a oportunidade de participar fazendo pergunta, ouvir depoimentos de outros familiares, de outros dependentes. Entendi. Então, gente, é quinta-feira agora, 7 horas da noite, em frente ao Humaitá, no centro da cidade, imperdível. Mesmo aquela família que não tenha ninguém com envolvimento, também vale a pena participar, né, pastor? Sim. Até para saber como é que funciona isso, né? Na verdade, todo mundo tem que entender que a dependência química é um problema de todos nós. Sim. Se for perguntar entre álcool e outras drogas, todo mundo deve ter um familiar dependente, né? Entendi. Então, gente, é quinta-feira agora, às 7 horas da noite. Pastor Júlio, para nós terminarmos, o pastor vem de onde? É aqui de Nova Trento, não? Morou aonde? Vamos falar um pouquinho do pastor. Tá. Então, eu sou paulista. Fazem 21 anos que eu atuo no Desafio Jovem, lá em São Paulo. Tá. Eu sou pastor, eu também sou pedagogo e eu também tenho uma formação, eu sou conselheiro de dependência química pela Unifesp. Aí eu também já fiz um estágio em Portugal, fazendo busca ativa com dependência de heroína. Tá. E também tive uma passagem na Califórnia, tudo relacionado ao Desafio Jovem. E nesse momento o pastor mora em Nova Trento? Eu estou morando aqui em Nova Trento. Na comunidade terapêutica Desafio Jovem? Eu moro vizinho. Vizinho. Isso. Mas atua na comunidade? Eu atuo todo dia. Seria mais ou menos aquele time que contratou um camisa 10? É mais ou menos isso? Eu não sei se é muita pretensão, né? Mas eu estou fazendo parte da equipe. Está fazendo parte da equipe? Estou sim. Então tá bom. Pastor, a sua mensagem às pessoas que nos acompanham, as famílias que estão passando por um problema nesse momento, tem muita mãe chorando nesse momento, nos acompanhando. Qual é o recado que o pastor dá e faz um convite para essas pessoas, quinta-feira agora, 7 da noite, em frente ao Humaitá aqui em Nova Trento? Sim, então a mensagem que eu deixo é que existe uma esperança, né? Porque tanto a família como o dependente acaba perdendo a esperança por conta do que está vivenciando. E quando a gente divide isso, a dor fica menor. E acaba aparecendo a solução. Só que não pode olhar a questão dentro de uma visão moral, que o indivíduo é vagabundo, que é sem vergonha. Porque eu sei que passa a mentir, manipular. Mas na verdade é uma questão de doença. E como é uma doença, a gente precisa aprender a lidar com essa doença. E aí junto fica mais fácil. 7 horas da noite, nessa próxima quinta-feira. Obrigado, pastor. Isso. Prazer é todo meu. Pastor Júlio César Fazoli, da comunidade terapêutica Desafio Jovem, falando um pouco da comunidade, desses problemas graves que são as drogas e fazendo um convite para você. 7 da noite, nessa próxima quinta-feira, em frente ao Humaitá. Permaneça com a gente, Nova Trento News, a sua TV na internet. Nova Trento News, a sua TV na internet.